Números capítulo 11. As murmurações, o desejo, a repugnância ao alimento celestial. Até agora temos estado ocupados, no estudo deste livro, com a maneira de Deus dirigir o seu povo no deserto e prover as suas necessidades. Temos percorrido os 10 primeiros capítulos e visto neles um exemplo da sabedoria, bondade e previsão do Deus de Israel. Mas agora chegamos a um ponto em que nuvens sombrias se amontoam em redor de nós. Até este ponto, Deus e os seus atos têm estado diante de nós, mas agora somos chamados para contemplar o homem e os seus miseráveis caminhos. Isto é sempre triste e humilhante. O homem é o mesmo em toda a parte. No Éden, na terra restaurada, no deserto, na terra de Canaã, na igreja, no milênio, está provado que o homem é um fracasso. No próprio momento em que parte, ele falha. Assim, nos 2 primeiros capítulos de Gênesis vemos Deus atuando como Criador, tudo está feito e ordenado com perfeição divina, e o homem é posto nesta cena para gozar os frutos da sabedoria, bondade e poder divino. Porém no capítulo 3 tudo é alterado. Logo que o homem atua é para desobedecer e introduzir a ruína e desolação. Assim também depois do dilúvio, em que a terra passou por aquele profundo e terrível batismo, e em que o homem toma outra vez o seu posto, mostra-se tal qual é, dá provas de que, longe de poder dominar e governar a terra, não pode sequer governar-se a si próprio. Gênesis 9. Apenas Israel havia sido tirado do Egito, quando fizeram um bezerro de ouro. O sacerdócio acabava apenas de ser estabelecido, e já os filhos de Arão ofereciam fogo estranho. Saul é eleito rei, e logo se mostra voluntarioso e desobediente. Assim também quando nos voltamos para o Novo Testamento, encontramos a mesma coisa. Apenas é fundada a igreja e dotada com os dons do Pentecostes, ouvimos tristes murmurações e descontentamento. Em suma, a história do homem, desde o princípio ao fim, aqui, ali, e em toda parte, está marcada com o fracasso. Não existe tanto como uma simples exceção desde o Éden ao fim do milênio. E conveniente considerar este fato solene e grave, e dar-lhe um lugar no recôndito do coração. Está eminentemente calculado para corrigir todas as falsas ideias sobre o verdadeiro caráter e condição do homem. É conveniente recordar que a terrível sentença que encheu de terror o coração do voluptuoso rei de Babilônia foi pronunciada, com efeito, sobre toda a raça humana e contra todo o indivíduo filho ou filha de Adão caído, isto é, pesado foste na balança, e foste achado em falta. O amigo já aceitou plenamente esta sentença contra si próprio? E uma pergunta muito séria. Sentimos-nos constrangidos a insistir nela. O amigo é um dos filhos da sabedoria, justifica Deus e condena-se a si mesmo, já tomou o seu lugar como pecador culpado e digno do inferno? Se assim é, Cristo é para si. Ele morreu para tirar o pecado e levar os seus muitos pecados. Confie nele e tudo que ele é e tudo quando possui é seu. Ele é a sua sabedoria, a sua justiça, a sua santificação e redenção. Todos os que creem simplesmente de coração em Jesus deixaram completamente o antigo terreno de culpa e condenação e são vistos por Deus sobre o novo terreno de vida eterna e justiça divina. Estão aceites no Cristo ressuscitado e vitorioso. Qual ele é, somos nós também neste mundo. 1 João 4 verso 17. Pedimos sinceramente ao amigo que se não entregue ao repouso até que esta questão importante seja clara e inteiramente resolvida à luz da palavra de Deus e na sua presença. Desejamos que Deus, o Espírito Santo, atue sobre o coração e a consciência do amigo inconvertido e indeciso e o conduza aos pés do Salvador. Vamos proceder agora com os nossos comentários sobre o capítulo. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então, o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram:
quem nos dará carne a comerá? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Aqui o pobre coração humano descobre-se inteiramente. Os seus gostos e as suas inclinações são manifestos. O povo suspira pela terra do Egito e volve os olhos ávidos para os seus frutos e panelas de carne. Não dizem nada sobre as chicotadas dos exatores, nem do labor dos fomos de tijolo. Há um completo silêncio sobre estas coisas. De nada se lembram agora, salvo os recursos mediante os quais o Egito tinha satisfeito a cobiça da natureza. Quantas vezes sucede o mesmo conosco? Uma vez que o coração perde o vigor da vida divina, quando as coisas divinas começam a perder o seu sabor, quando o primeiro amor declina, quando Cristo deixa de ser uma porção preciosa e absolutamente suficiente para a alma, quando a palavra de Deus e a oração perdem o seu encanto e se tornam enfadonhos, insípidos e maquinais, então os olhos volvem-se para o mundo, o coração segue os olhos, e os pés seguem o coração. Esquecemos, em tais momentos, o que o mundo era para nós quando estávamos nele e éramos dele. Esquecemos o labor da escravidão, a miséria e a degradação que encontramos ao serviço do pecado e de Satanás, e só pensamos nos prazeres e comodidade de nos vermos livres dos penosos exercícios, conflitos e ansiedades que se acham no caminho do povo de Deus no deserto. Tudo isto é muito triste e deveria conduzir a alma ao mais profundo juízo próprio. É terrível quando aqueles que decidiram seguir o Senhor começam a cansar-se do caminho e das provisões de Deus. Quão terrivelmente devem ter soado estas palavras aos ouvidos do Senhor, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Ah! Israel, que te faltava mais? Esse alimento celestial não era suficiente para ti? Não podias viver daquilo que a mão do teu Deus te proporcionava? Vamos analisar o maná. E nos permitimos-nos fazer perguntas semelhantes? Encontramos sempre o nosso maná celestial suficiente para as nossas necessidades? Que significa a pergunta frequentemente levantada por cristãos professos sobre o bem ou mal que há neste ou naquele prazer mundano? Não temos nós ouvido dos próprios lábios de pessoas que fazem profissão destacada palavras como estas, como devemos então passar o tempo? Não podemos estar sempre a pensar em Cristo e nas coisas celestiais. Devemos ter um pouco de recreio. Isto não é um pouco semelhante à linguagem de Israel em Números 1? Sim, é, realmente, e assim como é a linguagem, assim é a conduta. O próprio fato de nos entregarmos a outras coisas demonstra infelizmente que Cristo não é suficiente para os nossos corações. Quantas vezes, por exemplo, não descuramos a Bíblia para ler avidamente uma literatura mundana? Que significam os periódicos abertos e a Bíblia quase sempre fechada e coberta de pó? Estas coisas não falam claro? Não será isto desprezar o maná e suspirar ou, antes, comer os alhos e as cebolas? Chamamos especialmente a atenção dos jovens cristãos para o fato que está agora diante de nós. Estamos profundamente impressionados com o sentimento do perigo em que eles estão de cair no mesmo pecado de Israel, segundo o relato neste capítulo. Não resta dúvida de que estamos todos em perigo, mas especialmente os jovens entre nós. Aqueles de entre nós que são avançados em idade não estão tão sujeitos a serem arrastados pelas frívolas pretensões do mundo, os seus concertos, as suas diversões, os seus prazeres, os seus cânticos inúteis e a sua literatura supérflua. Mas os jovens querem ter um pouco do mundo. Anseiam prová-lo por si mesmos. Não acham que Cristo seja suficiente para o coração. Querem algum recreio. Mas que pensamento! Como é triste ouvir um cristão dizer, quero algum recreio. Em que vou passar o dia? Não posso estar sempre a pensar em Jesus. Gostaríamos de perguntar a todos aqueles que assim falam, em que empregarás a eternidade? Cristo não será suficiente para os séculos incontáveis, precisarás de recreio lá e suspirarás por literatura inútil,
Canções frívolas e prazeres levianos? Dir-se-á, talvez, seremos diferentes então. Em que sentido? Temos a natureza divina, temos o Espírito Santo, temos Cristo por nossa porção, pertencemos ao céu, fomos trazidos a Deus. Mas temos uma natureza má, replicará alguém. Bem, devemos cuidar dela? É por isso que suspiramos por recreio? Devemos esforçar-nos por ajudar a nossa miserável carne, a nossa natureza corrupta a passar o dia? Não, somos convidados a negá-la, a mortificá-la, a considerá-la como morta. Isto é o recreio cristão. E este é o modo de o cristão empregar o dia. Como podemos nós crescer na vida divina se nos preocupamos apenas em fazer provisões para a carne? O alimento do Egito não pode alimentar a nova natureza, e a grande questão para nós é esta: qual queremos realmente alimentar e fomentar, a nova ou a velha natureza? E óbvio que a natureza divina não pode de modo algum alimentar-se com os periódicos, canções fúteis, e literatura insubstancial. Por isso, se nos entregamos, em qualquer medida, a estas coisas, as nossas almas murcharão e desfalecerão. Que Deus nos dê graça para pensar nestas coisas atentamente. Andemos em espírito para que Cristo possa ser sempre a porção suficiente dos nossos corações. Tivesse Israel, no deserto, andado com Deus, e nunca teria dito: e mais agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma senão este maná diante dos nossos olhos. Esse maná teria sido amplamente suficiente para eles. E assim é conosco. Se realmente andamos com Deus, neste deserto, as nossas almas se contentarão com a parte que Ele nos dá, e essa parte é um Cristo celestial. Poderá Ele jamais deixar de satisfazer-nos? Não satisfaz Ele o coração de Deus? Não enche Ele todo o céu com a sua glória? Não é Ele o tema do Cântico dos Anos e o objeto supremo da sua homenagem e adoração? Não é Ele o assunto dos desígnios e propósitos eternos? A história dos seus caminhos não envolve a eternidade? Que resposta temos nós para dar a todas estas interrogações? Que outra resposta poderíamos dar senão um sim sincero sem reserva nem hesitação? Pois bem, não é este bendito Senhor, no profundo mistério da sua pessoa e glória moral dos seus caminhos e segundo o brilho e bem-aventurança do seu caráter, suficiente para os nossos corações? Carecemos de alguma coisa a mais? Necessitamos dos jornais e de alguma vulgar revista para encher o vazio nas nossas almas? Devemos deixar Cristo por uma diversão ou por um concerto? Oh! Como é triste termos de escrever assim! E mesmo muito triste, mas é muito necessário, e aqui fazemos formalmente esta pergunta ao amigo: e achas realmente que Cristo é insuficiente para satisfazer? Se assim é, estás num estado alarmante de alma, e cumpre-te examinar este assunto e examiná-lo atentamente. Inclina o teu rosto perante Deus, e julga-te honestamente. Abre-lhe tudo. Confessa-lhe até que ponto tens caído e te extraviaste, pois certamente assim tens feito sempre que o Cristo de Deus não tem sido bastante para ti. Confessa tudo no secreto do teu coração a Deus e não descanses até estares plena e ditosamente restaurado à comunhão consigo, comunhão de coração no tocante ao Filho do seu amor. As pessoas estrangeiras. Mas devemos voltar ao nosso capítulo, e fazendo chamamos a atenção do amigo para uma expressão cheia de importantes avisos para nós, e o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Não há nada mais prejudicial para a causa de Cristo ou almas do seu povo do que a união com pessoas de princípios diferentes. E muito mais perigoso do que ter de tratar com inimigos declarados e conhecidos. Satanás sabe isto bem, e por isso faz constantes esforços para levar o povo de Deus a ligar-se com aqueles que têm princípios ambíguos, ou, por outro lado, para introduzir falsos elementos, falsos professos, no meio dos que procuram, de qualquer modo, seguir um caminho de separação do mundo. No Novo Testamento encontramos repetidas referências a este caráter especial do mal, encontramo-las profeticamente nos Evangelhos e historicamente nos Atos e nas Epístolas. Assim, temos o joio e o fermento em Mateus 13. Então, em Atos,
encontramos pessoas aderindo à Assembleia que eram como o vulgo de Números 11. E, finalmente, temos as referências apostólicas a elementos adulterados que o inimigo havia introduzido com o fim de corromper o testemunho e subverter as almas do povo de Deus. Assim o apóstolo fala de falsos irmãos que se tinham entremetido, Gálatas 2 verso 4. Judas fala também de alguns que se introduziram, versículo 4. De tudo isto aprendemos a necessidade urgente de vigilância por parte do povo de Deus, e não só de vigilância, mas também de absoluta dependência do Senhor, o único que pode preservar o seu povo da introdução de falsos elementos, e guardá-lo de todo o contato com homens de princípios mistos e caráter duvidoso. O vulgo terá certamente grande desejo, e o povo de Deus corre o perigo iminente de ser desviado da sua própria simplicidade e de se sentir enfastiado do maná celestial, o seu próprio alimento. O que é necessário é absoluta decisão por Cristo por meio de devoção por Ele e a sua causa. Onde um grupo de crentes pode andar em verdadeira devoção a Cristo e notória separação do mundo, não há perigo de pessoas de caráter ambíguo procurarem um lugar entre eles, ainda que Satanás procure, sem dúvida, sempre manchar o testemunho introduzindo hipócritas. Tais pessoas conseguem entrar, e por seus maus caminhos trazem opróbrio sobre o nome do Senhor. Satanás sabia muito bem o que estava a fazer, quando induziu o vulgo a unir-se à congregação de Israel. Não foi imediatamente que se manifestaram os efeitos dessa mistura. O povo havia saído com mão forte, tinham passado o Mar Vermelho e entoado o cântico da vitória nas suas margens. Tudo parecia brilhante e prometedor, mas, não obstante, o vulgo estava ali, e o efeito da sua presença bem depressa se manifestou. Assim é sempre na história do povo de Deus. Podemos distinguir nos grandes movimentos espirituais que têm tido lugar de século em século certos elementos de decadência que, ocultos da vista, ao princípio, pela grande corrente de graça e energia, se mostraram logo que essa corrente começou a baixar. Isto é muito grave e exige uma santa vigilância. Diz respeito tanto aos indivíduos como forçosamente à Assembleia do povo de Deus coletivamente. Nos primeiros dias da nossa juventude, quando o zelo e o fervor nos caracterizavam, a corrente da graça desvalorizava tão ditosamente que muitas coisas podiam passar sem ser julgadas, as quais eram, na realidade, sementes atiradas ao solo pela mão do inimigo, e que, a seu tempo, é certo germinarem e frutificarem. Por isso segue-se que tanto as assembleias dos cristãos como os próprios cristãos individualmente devem estar sempre de atalaia, mantendo sempre ciosamente guarda para que o inimigo não ganhe vantagem neste caso. Onde o coração é leal a Cristo, é certo que tudo acabará bem. O nosso Deus é tão misericordioso, que toma cuidado de nós e nos preserva de 1001 ciladas. Possamos nós confiar em Ele e louvá-lo. Mas temos outras lições a tirar do importante capítulo que está aberto diante de nós. Não só temos de contemplar faltas por parte da congregação de Israel, como vemos o próprio Moisés fraquejar e quase sucumbir sob o peso da sua responsabilidade. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Concebi, eu porventura, todo este povo, gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como aí eu levo que cria, a terra que juraste a seus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer, eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E, se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Versículos 11 a 15. Isto é verdadeiramente linguagem espantosa. Não pensamos nem por um momento explorar os defeitos e fraquezas de um servo tão querido e consagrado como Moisés. Longe de nós tal pensamento. Ficaria mal comentar os atos e as palavras de um que o Espírito Santo declarou que foi fiel em toda a sua casa. Hebreus 12. Moisés, à semelhança de todos os santos do Velho Testamento, tomou o seu lugar entre os espíritos dos justos aperfeiçoados, e todas as referências que lhe são feitas no Novo Testamento têm por fim honrá-lo e apresentá-lo como um vaso precioso. Contudo,
somos obrigados a considerar a história inspirada que temos diante de nós, história escrita pelo próprio Moisés. É verdade, ditosamente verdade, que os defeitos e as faltas do povo de Deus de que se fala no Velho Testamento não se comentam no Novo Testamento, e contudo estão registrados no Velho Testamento. Por quê? Não será isto para nosso ensino? Sem dúvida, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15 verso 4. Que devemos então aprender com essa notável explosão de abatimento descrita em Números 11 versos 11 a 15? Pelo menos, aprendemos isto, que é o deserto que realmente revela o que há no melhor de nós. É ali que se prova o que há em nossos corações. E como o livro de Números é enfaticamente o livro do deserto, é nele que podíamos esperar ver toda a sorte de falhas e fraquezas inteiramente descobertas. O Espírito de Deus registra fielmente todas as coisas. Apresenta os homens como são, e até mesmo se é Moisés quem fala imprudentemente com seus lábios. Salmos 106 verso 33, essa linguagem imprudente está registrada par nossa admoestação e instrução. Moisés era sujeito às mesmas paixões a que nós estamos sujeitos, e é evidente que nesta parte da sua história o seu coração sente-se sucumbir sob o peso espantoso das suas responsabilidades. Dir-se-á talvez não admira que o seu coração sucumbisse. Não e caso para admirar, certamente, porque o seu fardo era pesado demais para ombros humanos. Mas a questão é esta, e era pesado e mais para os ombros divinos? Moisés havia sido chamado realmente para levar sozinho o fardo? O Deus vivo não estava com ele? Deus não era suficiente? Que importava que Deus atuasse por intermédio de um homem ou de 10.000? Todo o poder, toda a sabedoria, toda a graça estão com ele. Ele é a fonte de toda a bem-aventurança, e, segundo o juízo da fé, não tem nenhuma importância que haja só um canal ou que haja 1001. Isto é um bom princípio moral para todos os servos de Cristo. E muito necessário que os tais se lembrem de que sempre que Deus coloca um homem numa posição de responsabilidade, pode tanto habilitá-lo para ocupar como mantê-lo nela. E uma coisa diferente se a vontade de um homem o precipita, sem ser enviado, em qualquer campo de trabalho ou posto de dificuldade e perigo. Em tal caso podemos seguramente esperar um completo abatimento mais cedo ou mais tarde. Mas quando Deus chama um homem para uma determinada posição, não deixa de o dotar com a necessária graça para ocupar. Ele nunca manda ninguém lutar à sua custa, e portanto tudo o que temos a fazer é depender dele para tudo o que necessitamos. Isto diz respeito a todos os casos. Não podemos nunca falhar se nos apoiarmos no Deus vivo. Não nos atormentará a sede de bebermos da fonte. Os pequenos mananciais bem cedo secarão, mas nosso Senhor Jesus Cristo declara: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7 verso 38. E uma grande lição para o deserto. Sem ela não podemos avançar um passo. Se Moisés a tivesse plenamente compreendido, nunca teria proferido tais palavras como estas: donde teria eu carne para dar a todo este povo? Ele teria fixado os seus olhos só em Deus. Teria sabido que era apenas um instrumento nas mãos de Deus, cujos recursos eram ilimitados. Seguramente Moisés não podia proporcionar alimento àquela vasta assembleia nem um só dia, mas o Senhor podia suprir as necessidades de tudo quanto vive, e supri-las para sempre. Cremos realmente isto? Não parece às vezes que duvidamos disso? Não sentimos às vezes como se nos competisse a nós e não a Deus proverá as nossas necessidades? E então é caso para admirar se desanimamos e trememos e sucumbimos. Na verdade Moisés tinha razão para dizer: eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Havia só um coração que podia suportar uma tal companhia, a saber, o coração daquele bendito Senhor que, quando eles sucumbiam de cansaço junto dos fornos de tijolo do Egito, tinha descido para os libertar, e que tendo-os redimido da terra do inimigo, havia estabelecido a sua morada no meio deles. Ele podia sustentá-lo e somente ele. O seu coração amantíssimo e a sua mão poderosa eram por si só suficientes para essa tarefa,
e se Moisés estivesse no pleno poder desta grande verdade não teria e não poderia ter dito, e, se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Isto foi certamente um momento sombrio na história deste ilustre servo de Deus. Faz-nos lembrar alguma coisa do profeta Elias, quando se assentou debaixo de um zimbro e pediu ao Senhor para tomar a sua vida, 1 Reis 19 verso 4. Como é maravilhoso ver estes dois homens no Monte da Transfiguração, e isto prova de uma maneira notável que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos são os nossos caminhos. Tinha alguma coisa melhor guardada para Moisés e Elias do que o que eles contemplavam. Bendito seja o seu nome, ele repreende os nossos temores pelas riquezas da sua graça, e quando os nossos pobres corações querem antecipar a morte e a desgraça, ele dá vida, vitória e glória. Sem dúvida, não podemos deixar de ver que Moisés, fugindo a um lugar de tanta responsabilidade, renunciou realmente a um lugar de alta dignidade e a um santo privilégio. Isto parece muito evidente pela seguinte passagem, disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então, eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Versículos 16 e 17. Ganhou-se algum poder adicional com a introdução de 70 homens? Não poder espiritual, certamente, visto que, depois de era só o Espírito que estava sobre Moisés. De certo, eram 70 homens em vez de mas a multiplicação de homens não era um aumento de poder espiritual, evitou muitos cuidados a Moisés, mas perdeu dignidade. Desde então ele ia ser um instrumento em vez de ser o único. Pode dizer-se que Moisés, abençoado servo como era, não desejava dignidade para si, mas que buscava antes senda sombria, humilde e secreta. Sem dúvida, mas isto não afeta a questão que estamos considerando. Moisés, como veremos imediatamente, era o homem mais manso de toda a terra, nem nós queremos sugerir sequer a ideia de que qualquer simples homem teria feito melhor nas suas circunstâncias. Mas devemos procurar reter a grande lição prática que este capítulo encerra de uma maneira tão admirável. O melhor dos homens falha, e parece muito claro que Moisés, no capítulo 11 de Números, não estava na calma elevada da fé. Parece ter perdido, de momento, aquele equilíbrio de alma que é o resultado a que chegam com certeza aqueles que só têm o Deus vivo como centro dos seus pensamentos. Chegamos a esta conclusão não só com o fato de ele haver vacilado sob o peso da sua responsabilidade, mas do estudo do seguinte parágrafo. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer, pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis, não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? E disse Moisés, 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, em dar-lhe carne, e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas, que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Versículos 18 a 23. Em tudo isto vemos a operação daquele espírito de incredulidade que tende sempre a limitar o Santo de Israel. Não podia o Deus, o possuidor dos céus e da terra, prover de carne 600.000 homens de pé? Ah! É precisamente aqui que todos nós tão tristemente falhamos. Não compreendemos, como deveríamos, a realidade que temos de tratar com o Deus vivo. A fé introduz Deus na cena e portanto não conhece nada acerca de dificuldades, pelo contrário, ri das impossibilidades. Segundo o juízo da fé,
Deus é a grande resposta para toda a questão, a grande solução de todas as dificuldades. Submete tudo a Deus, e por isso para a fé não importa que sejam 600 mil ou 600 milhões, sabe que Deus é todo suficiente. Encontra todos os seus recursos em Ele. A incredulidade diz, como podem ser tais e tais coisas? Hífen está cheia de interrogações, mas a fé tem uma só e grande resposta para 10 mil interrogações, e esta resposta é Deus. E saiu Moisés, e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs em roda da tenda. Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas, depois, nunca mais. Versículos 24 a 25. O verdadeiro segredo de todo o ministério é o poder espiritual. Não é o talento ou o intelecto ou a energia do homem, mas simplesmente o poder do Espírito de Deus. Isto era verdadeiro nos dias de Moisés e é verdadeiro agora. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4 verso 6. É conveniente que todos os ministros se lembrem sempre disto. Isto fortalecerá o seu coração e dará ao seu ministério uma constante vivacidade. Um ministério que emana de uma dependência permanente do Espírito Santo nunca pode tornar-se estéril. Se um homem está confiado nos seus próprios recursos, depressa estará desprovido deles. Pouco importa o que os seus talentos possam ser ou que tenha vastos conhecimentos ou amplos meios de informação, se o Espírito Santo não for a fonte e poder do seu ministério, ele perderá mais cedo ou mais tarde a sua vivacidade e a sua eficácia. Quão importante é, pois, que todos os que servem, quer seja no Evangelho ou na Igreja de Deus, dependam contínua e exclusivamente do poder do Espírito Santo. Ele sabe o que as almas necessitam e pode suprir essas necessidades. Mas tem de confiar-se em Ele. De nada servirá confiar em parte no ego e em parte no Espírito de Deus. Se houver algo de confiança própria, depressa se tornará evidente. Devemos realmente renunciar a tudo que pertence ao ego, se queremos ser vasos do Espírito Santo. Não quer dizer que não deva haver uma santa diligência e fervor no estudo da Palavra de Deus e no estudo também dos exercícios, provações, conflitos, e as diversas dificuldades das almas. Pelo contrário, estamos convencidos de que quanto mais absolutamente nos apoiarmos no grande poder do Espírito Santo, com o sentimento da nossa nulidade, tanto mais estudaremos sincera e diligentemente tanto o livro como a alma. Seria um erro fatal usar a profissão de dependência do Espírito Santo, como pretexto para descuidar o estudo feito com oração e meditação. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Timóteo 4 verso 15. Mas, depois de tudo, recorde-se que o Espírito Santo é a fonte inesgotável e vivente do ministério. É Ele só que pode descobrir em vivacidade e plenitude divina os tesouros da Palavra de Deus e aplicá-los, em poder celestial, às necessidades atuais da alma. Não se trata de revelar nova verdade, mas simplesmente de patentear a própria palavra de maneira que opere sobre o estado espiritual e moral do povo de Deus. E isso é verdadeiro ministério. Um homem pode falar 100 vezes sobre a mesma porção da Escritura, as mesmas pessoas, e, em cada uma delas, pode anunciar Cristo em vivacidade espiritual às suas almas. E, por outro lado, um homem pode atormentar o seu cérebro para descobrir novos temas e novas maneiras de tratar velhos textos, e, ao mesmo tempo, pode não haver um átomo de Cristo ou de poder espiritual no seu ministério. Tudo isto é certo para o evangelista bem como para o ensinador ou pastor. Um homem pode ser chamado para pregar o evangelho no mesmo lugar durante anos, e pode, por vezes, sentir-se deprimido pelo pensamento de ter de dirigir-se ao mesmo auditório sobre o mesmo tema semana após semana, mês após mês, ano após ano. Pode sentir dificuldade em encontrar alguma coisa nova e variada. Pode sentir o desejo de se deslocar a qualquer outra esfera, onde os temas que lhe são familiares serão novos para os ouvintes. Será muito útil aos tais lembrar-lhes que o grande tema do evangelista é Cristo. O Espírito Santo é o poder para desenrolar este tema,
E aquele perante o qual este tema deve ser desenrolado é o pobre pecador perdido. Ora, Cristo é sempre novo, o poder do Espírito é sempre novo, a condição e o destino do pecador são sempre interessantíssimos. Além disso, é conveniente para o evangelista recordar, cada vez que prega, que aqueles a quem prega ignoram realmente o Evangelho, e por isso deve falar-lhe como se fosse a primeira vez que o seu auditório ouvisse a mensagem e a primeira vez que ele a entregava. Porque, recorde-se, a pregação do Evangelho, na aceitação divina da frase, não é uma exposição estéril de simples doutrina evangélica, uma certa forma de palavras expostas sem cessar com a mesma rotina fastidiosa. Muito longe disso. Pregar o Evangelho é realmente patentear o coração de Deus, a pessoa e a obra de Cristo, e tudo isto pela presente energia do Espírito Santo dos inesgotáveis tesouros da Sagrada Escritura. Que todos os pregadores tenham sempre estas coisas perante o seu pensamento, e então pouco importará que haja um só pregador ou 70, um homem no mesmo lugar durante 50 anos ou o mesmo homem em 50 lugares diferentes num ano. A questão não é de modo algum de homens novos ou novos lugares, mas simples inteiramente quanto ao poder do Espírito Santo revelando Cristo à alma. Assim, no caso de Moisés, segundo o relato do nosso capítulo, não houve aumento de poder. Do Espírito que estava sobre ele foi dado aos 70 anciãos. Deus pode atuar no intermédio de um homem tão bem como por 70, e se não atua, 70 não são mais que um. E da máxima importância ter Deus sempre diante da alma. Este é o verdadeiro segredo de poder e vivacidade quer para o evangelista, quer para o ensinador ou qualquer outro servo. Quando um homem pode dizer, todas as minhas fontes estão em Deus, Salmos 87 verso 7, não necessita de perturbar-se quanto à esfera do seu trabalho ou competência para o fazer. Mas quando assim não é, podemos compreender muito bem a razão por que um homem deseja ardentemente compartilhar com outros o seu trabalho e responsabilidade. Podemos recordar como, no começo do livro de Êxodo, Moisés não queria ir para o Egito em simples dependência de Deus, e como foi prontamente em companhia de Arão. Assim sucede sempre. Gostamos de alguma coisa palpável, alguma coisa que os olhos possam ver e as mãos tocar. Achamos que é duro termos que ficar firmes como vendo aquele que é invisível. E todavia os próprios esteios a que nos encostamos acabam por ser muitas vezes canas rachadas que ferem as mãos. Arão veio a ser uma origem abundante de dores para Moisés e aqueles que nós, na nossa estultícia, imaginamos serem indispensáveis coadjutores, vêm a ser, frequentemente, o contrário. Que possamos todos aprender a inclinarmos-nos de todo o coração e inquebrantável confiança sobre o Deus vivo. Mas devemos terminar esta parte do livro, e, antes de o fazer, queremos aludir por um momento ao espírito verdadeiramente excelente com que Moisés enfrenta as novas circunstâncias em que ele próprio se havia colocado. Uma coisa é retroceder ante o peso da responsabilidade e cuidado e outra muito diferente comportarmos-nos com graça e verdadeira humildade para com aqueles que são chamados para compartilhar esse peso conosco. As duas coisas são totalmente diferentes, e podemos muitas vezes ver a diferença ilustrada de uma maneira notável. Na cena que temos diante de nós, Moisés manifesta aquela delicada humildade que o caracterizava de um modo tão especial. Porém no arraial ficaram 2 homens dos 70, e o nome de um era Eldade, e o nome do outro era Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então, correu um moço, o anunciou a Moisés, e disse, e Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, e Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Versículos 26 a 29. E isto é lindo. Moisés estava muito longe desse espírito miserável de inveja que não deixa falar ninguém senão ele próprio. Estava preparado pela graça para se alegrar com todas as manifestações de verdadeiro poder espiritual, não importava onde nem por quem.
Sabia muito bem que não podia haver verdadeira profecia senão pelo poder do Espírito de Deus, e onde quer que esse poder fosse exibido, quem era ele para procurar extingui-lo ou impedi-lo? Bom seria que houvesse mais deste excelente Espírito. Que cada um de nós o busque. Que tenhamos graça para nos regozijarmos sinceramente com o testemunho e serviço de todo o povo do Senhor, ainda que não nos seja possível ver todas as coisas do mesmo ponto de vista e ainda que o nosso método e a nossa medida não sejam diferentes. Nada pode ser mais desprezível que aquele espírito de inveja e ciúme que não permitirá que um homem tome interesse em qualquer trabalho senão o seu. Podemos estar certos de que o Espírito de Cristo está atuando nos corações, aí haverá a compreensão para abraçar o vasto campo da obra do nosso bendito Senhor e todos os seus amados obreiros têm regozijo sincero pelo trabalho ser feito, seja quem for o obreiro que o faz. Um homem cujo coração está cheio de Cristo, poderá dizer e dizê-lo sem afetar, contanto que a obra se faça contanto que Cristo seja glorificado, contanto que as almas sejam salvas, contanto que o rebanho do Senhor seja alimentado e cuidado, não me interessa saber quem faz o trabalho. Este é o espírito justo que devemos cultivar e está em flagrante contraste com a ocupação mesquinha e egoísta que só se regozija no trabalho em que o próprio eu tem um lugar proeminente. Que o Senhor nos liberte de tudo isto e nos dê aquele estado de alma que Moisés expressou quando disse: "Tens tu ciúmes por mim?" Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu espírito. O parágrafo final do nosso capítulo mostra-nos o povo entregue ao miserável e fatal gozo daquilo por que os seus corações tinham cobiçado. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar as suas almas. Salmos 106 verso 15. Obtiveram aquilo porque suspiravam e encontraram nele a morte. Queriam carne, e com a carne veio o juízo de Deus. Isto é muito solene. Tenhamos em conta a advertência. O pobre coração está cheio de desejos e de odiosa cobiça. O maná celestial deixa de o satisfazer. Necessita de alguma coisa a mais. Deus permite que o tenhamos. Mas, então, fraqueza, esterilidade, juízo. Ó, Senhor, guarda os nossos corações unidos sempre só a Ti. Sê Tu sempre a porção suficiente das nossas almas, enquanto atravessamos este deserto, e até vermos a Tua face em glória.